Se este vídeo apareceu para você agora, pare por um momento. Respire fundo. Pode parecer apenas mais um vídeo passando na sua tela, apenas mais um conteúdo entre tantos outros que aparecem todos os dias. Mas existe uma possibilidade curiosa aqui. Talvez você esteja sabotando a própria realidade sem perceber. E se isso for verdade, entender o que está acontecendo dentro da sua mente pode mudar profundamente a forma como você enxerga a sua vida. Nos próximos minutos, você vai descobrir algo que une duas áreas que raramente são explicadas juntas: neurociência e consciência. E quando essas duas coisas se encontram, algo interessante acontece. Você começa a perceber que a realidade que você vive talvez não seja tão fixa quanto parece. Talvez ela seja muito mais moldável do que você imaginava. Agora pense por um momento. O que você quer manifestar na sua vida? Não o que parece possível, não o que as circunstâncias dizem que você pode ter, mas aquilo que, no fundo, você realmente gostaria de criar na sua realidade. Talvez seja prosperidade, talvez seja liberdade, talvez seja paz, talvez seja um relacionamento verdadeiro, ou talvez seja algo que você nem consegue explicar em palavras ainda. Guarde essa resposta por um momento, porque daqui a pouco ela vai fazer muito mais sentido. Agora, precisamos esclarecer algo importante. Manifestação não é magia. Não é apenas repetir afirmações positivas. E definitivamente não é ignorar a realidade esperando que o universo resolva tudo. Manifestação, na verdade, tem muito mais relação com como o cérebro funciona do que a maioria das pessoas imagina. O cérebro humano recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas a mente consciente consegue processar apenas cerca de 50 bits por segundo. Isso significa que praticamente tudo o que acontece dentro de você, seus pensamentos automáticos, suas emoções, suas reações, acontece fora da sua consciência, rodando em piloto automático, executando padrões que foram instalados ao longo da sua vida. Padrões criados pela família, pela escola, pela cultura, pelas experiências que você viveu. E esses padrões formam aquilo que chamamos de identidade mental. A forma como você vê a si mesmo, a forma como você interpreta o mundo, a forma como você decide o que é possível ou impossível para você. E é exatamente aí que mora o problema. A maioria das pessoas tenta criar uma realidade nova usando uma mente antiga. Quer resultados diferentes, mantendo os mesmos pensamentos. Quer uma vida diferente, sentindo as mesmas emoções de sempre. Quer prosperidade, mantendo um padrão mental de escassez. Quer relacionamentos saudáveis, carregando histórias antigas de rejeição. Mas existe algo que tanto a psicologia quanto a física moderna começaram a observar. Existe um campo invisível de energia e informação que conecta tudo. Na ciência, muitas vezes isso é chamado de campo quântico. Esse campo não responde simplesmente às palavras que você diz. Ele responde ao seu estado interno, à frequência emocional que você emite, à coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você acredita sobre si mesmo. Joe Dispenza, um dos pesquisadores que estudou profundamente a relação entre mente e realidade, analisou centenas de casos de transformação pessoal. E a conclusão dele foi simples,
mais profunda. Para criar uma realidade nova, você precisa primeiro se tornar uma pessoa nova. Não apenas fazer coisas diferentes, mas pensar diferente, sentir diferente, perceber a si mesmo de uma forma diferente. Porque o universo não entrega aquilo que você pede, ele entrega aquilo que você irradia. Se você irradia dúvida, situações que reforçam a dúvida continuam aparecendo. Se você irradia escassez, experiências que confirmam essa escassez continuam surgindo. Mas quando o estado interno muda, algo curioso começa a acontecer. Seu cérebro começa a perceber novas possibilidades. E aqui entra algo fascinante da neurociência. Existe uma parte do cérebro chamada sistema reticular ativador. Esse sistema funciona como um filtro. Ele decide o que entra na sua consciência. Imagine que o mundo ao seu redor está cheio de oportunidades, ideias e possibilidades. Mas se o seu cérebro acredita que essas coisas não são para você, ele simplesmente ignora. Ele filtra. Ele deixa essas possibilidades invisíveis. Mas quando sua identidade muda, o filtro muda. E de repente você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali. Ideias, conexões, oportunidades. Caminhos que antes pareciam inexistentes. Muitas pessoas chamam isso de sorte. Outras chamam de destino. Mas muitas vezes é simplesmente o seu cérebro finalmente permitindo que você enxergue algo novo. Agora, quero te convidar para uma pequena prática. Se for possível, respire fundo agora. Solte o ar lentamente. E por alguns segundos, permita que sua mente desacelere. Imagine a versão de você que já vive a realidade que deseja. Talvez seja uma versão mais tranquila, mais confiante, mais livre. Observe essa versão de você. Como essa pessoa pensa? Como ela reage aos desafios? Como ela caminha pelo mundo? Agora, lembre-se de um momento real da sua vida em que você sentiu alegria verdadeira. Pode ter sido uma conquista, um momento de gratidão, um instante de paz. Traga essa emoção para o presente. Permita que ela exista agora dentro de você, mesmo que por alguns segundos, porque existe algo muito importante que a ciência descobriu. O subconsciente não diferencia perfeitamente aquilo que é real daquilo que é intensamente imaginado. Quando você pratica um estado emocional com intensidade suficiente, o cérebro começa a registrar aquilo como um novo padrão. E esse novo padrão começa a influenciar suas decisões, suas ações, sua percepção. E lentamente, sua realidade começa a refletir essa mudança. Agora volte à pergunta inicial. O que você quer manifestar? Talvez a resposta seja grande, talvez pareça distante. Talvez uma parte de você já tenha desistido de acreditar que é possível. E se for esse o caso, quero que você saiba algo importante. Essa sensação de impossibilidade não é a verdade. É apenas um padrão antigo tentando se manter vivo. Porque toda realidade começa como uma possibilidade, como uma ideia, como uma visão dentro da mente de alguém que decidiu acreditar antes de ter qualquer prova. Tudo o que existe ao seu redor hoje, cidades, tecnologias, obras de arte, conexões, começou como uma ideia. Primeiro,
alguém imaginou. Depois, alguém acreditou. Depois, alguém agiu a partir desse novo estado interno. E pouco a pouco, a realidade se reorganizou ao redor dessa visão. Por isso, manifestação não é sobre atrair coisas do nada, é sobre se tornar alguém capaz de criar uma realidade diferente. É sobre mudar o filtro pelo qual você enxerga o mundo. É sobre praticar um estado interno novo com tanta consistência que ele se torna o seu padrão natural. E esse processo não precisa ser perfeito. Não precisa acontecer de uma vez. Cada vez que você para, respira e escolhe conscientemente um pensamento diferente, você está exercitando algo. Você está treinando o seu cérebro para operar em uma frequência mais alta. E o cérebro aprende pelo que você repete, não pelo que você deseja uma vez, pelo que você pratica todos os dias. Pequenos momentos de presença, pequenas escolhas de consciência, pequenos instantes em que você decide não reagir no automático. Esses momentos se acumulam e, com o tempo, eles formam uma nova identidade. A identidade de alguém que não apenas sonha com uma realidade diferente, mas que se torna capaz de criá-la. E talvez seja exatamente por isso que este vídeo apareceu para você hoje. Porque existe uma parte dentro de você que já sabe disso. Uma parte que sente que existe mais potencial, mais possibilidades, mais vida esperando para ser vivida. Agora, quero te fazer um último convite. Escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você quer manifestar. Prosperidade, amor, liberdade, paz ou qualquer outra coisa que faça sentido para você neste momento. O simples ato de escrever já envia um sinal poderoso para o seu subconsciente de que você está levando essa intenção a sério. E se este vídeo fez sentido para você, deixe o like. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal, porque aqui nós exploramos exatamente essa interseção entre neurociência, consciência e criação da realidade. Nos vemos no próximo vídeo.